Hoje eu vou falar sobre o balanceamento das bobinas dos transformadores. Quando eu falo balanceamento, estou falando do balanceamento das resistências, das impedâncias. Isso atualmente pode não ser um assunto muito necessário, por isso, inclusive, que esse troço foi esquecido, você não acha mais ninguém falando sobre isso aí no YouTube. Mas na época dos amplificadores valvulados, isso era indispensável, era fundamental. Então eu vou mostrar, inclusive, como é que era enrolado um transformador de amplificador valvulado ultralinear, que era a coisa mais chata do mundo de se enrolar, porque era um transformador com tapes, ele tinha um center tape e outro center tape, eram 5 pontas. E todas as resistências tinham que ser iguais. Era uma droga de fazer esse troço ficar assim. Porque você vai enrolando o transformador e cada espira vai ficando cada vez maior. Então a tendência é que a primeira bobina fique com uma resistência menor do que a última. Mas você tinha que dar um jeito de fazer essas resistências ficarem iguais. E esse transformador só perdeu o cargo de transformador mais chato de enrolar depois que inventaram o toroide. Aí o toroide tomou o lugar de mais chato. E inclusive as válvulas acabaram e pararam de serem feitas. Apesar de que ainda tem gente montando amplificador valvulado, e se você é enrolador, uma hora vai bater gente aí na tua porta querendo que você faça um desse. E também eu vou mostrar a relação com relação a transformadores que a gente bota bobinas em paralelo. Se você precisa ter algum cuidado com isso, se não tem que ter cuidado, porque quando você enrola uma bobina, você enrola ela com um determinado comprimento do fio. Se você enrolar outra bobina, ela vai ter resistência ohmica e impedância diferente. E aí você bota as duas em paralelo, será que isso causa algum problema? Eu vou mostrar, não vou mostrar na prática, mas vou falar sobre. Então vamos ver, porque é um assunto que, se você não quer ser só um enchedor de carretel, vale a pena você aprender. É teoria, e é teoria que provavelmente você não acha em outro lugar. Vamos ver. Primeiro eu vou falar sobre os transformadores de força, transformadores que a gente liga na tomada. É muito comum a gente fazer esse tipo de transformador aqui, esse tipo de primário. Um primário de 110, um primário 200, de 110 também, para você poder usar ele tanto em 110 quanto em 220. É o tipo de artifício mais inteligente que tem. Então, se você quer usar ele em 220, você pega e junta a perninha aqui do meio e entra com 220 aqui na ponta. Na hora que você enrola esse transformador, essa bobina aqui fica com uma resistência menor do que essa bobina daqui, se você começou daqui para lá. Então, quando você bota elas em série, não importa. Digamos que essa daqui tenha 100 ohms, essa aqui 105 ohms, 110 ohms, sei lá. Não importa nada, você só está botando duas resistências diferentes em série e no final das contas isso não vai fazer muita diferença. E quando você coloca em paralelo elas, quando você pega e liga as bobinas em paralelo para ligar em 110 volts, você está botando duas resistências em paralelo diferentes. E a questão é a seguinte: quando você puxar a corrente desse transformador, quando o secundário começar a puxar a corrente, a tendência é que a bobina que tenha menor resistência forneça mais corrente do que a bobina que tem maior resistência. Isso vai acontecer, não tem jeito de não acontecer. E então, o que vai acontecer com ela? Ela vai acabar esquentando um pouco mais do que a outra. Não tem jeito. Isso é um problema nos transformadores de força? Não, não é um problema grave. Porque quando você liga esse transformador na rede, a impedância aumenta tanto que as correntes aqui são muito baixinhas, principalmente nos transformadores pequenos. Então não importa muito se esse daqui está fornecendo 0,1 ampere
e esse aqui está fornecendo 0,1005, ou seja, 50 miliamperes a mais ou menos. Isso aí pouca diferença vai fazer. 50 não, né? 5 miliamperes a menos, a mais ou a menos. 50 faria, no caso de 100 miliamperes. Então, por isso é que a gente nunca notou muito problema quando bota bobinas em paralelo. É muito comum, quando a gente vai enrolar transformadores de fio muito grosso, você não vai enrolar um transformador com fio 4, por exemplo. Você pega, já expliquei como é que é, o fio 4 dividido por 2 dá 7, o fio 7 dividido por 2 dá 10, então você geralmente bota 4 fios 10 para fazer um fio 4 em paralelo. Aí a tendência é que é fio muito grosso, você enrola uma bobina, depois você enrola outra, depois você enrola outra e bota tudo em paralelo. Cada uma numa camada, a última fica com resistência maior do que a primeira, e você bota tudo em paralelo. No final das contas, a primeira vai sofrer mais do que a última. Por isso que o ideal, sempre que você for enrolar transformadores com center tape, transformadores desse jeito aqui, o ideal, né, isso nem sempre é possível, é que você enrole as duas bobinas juntas. Os dois fios juntos. Você comece a enrolar essa ponta e essa ponta, e depois você começa a enrolar, no final vai acabar essa ponta e essa ponta. Se não for possível enrolar junto, não vai ficar balanceado. Agora, existe uma outra forma de você enrolar que não seja junto às bobinas e que deixe as resistências mais ou menos balanceadas, que é o que a gente fazia com os transformadores valvulados, principalmente os transformadores dos amplificadores ultralineares, que era um negócio exigente, porque ele usava válvulas de saída, duas válvulas, e ele era... as válvulas tinham que conduzir iguais. Ele era assim, o transformador. Aqui era o center tape, e essas pontas aqui é alimentação de grade, de válvula. E aqui era a entrada de corrente, era mais B, entrada positiva, e aqui a entrada negativa, que vinha lá da válvula. Então, o que acontece? Esses transformadores aqui, você enrolava essa bobina primeiro, depois enrolava essa, depois enrolava essa, depois enrolava essa. A tendência é que essa aqui ficasse com uma resistência, essa com outra, com outra, com outra. E o ideal é que todas elas ficassem com a mesma resistência. Então vamos ver como é que era o artifício para fazer isso daí. O transformador ultralinear, ele era desse jeito aqui. Ele era usado em amplificadores valvulados, como nesse esquema que está aparecendo aqui. E a saída dele ia direto para um alto-falante. Então, como a bobina é enrolada sequencialmente, a gente pode, por exemplo, né, dizer que essa bobina aqui normalmente tivesse 10 ohms, por exemplo. A tendência é que essa bobina aqui fosse maior o suficiente para chegar a ter 20 ohms. Essa daqui já chegaria a ter 30 ohms. E essa daqui 40 ohms. Então a bobina 1, 2, 3, 4. E as resistências que normalmente elas teriam. Aí, como é que a gente fazia para deixar essa bobina aqui com a resistência igual a essa, igual a essa, igual a essa? A gente fazia assim, ó, vou desenhar aqui. A gente pegava cada bobina e enrolava ela em 2 pedaços, metade das espiras. Então, a bobina 1
a gente fazia a bobina 1 e 2, cada uma com a metade da espira total que era para ter aqui. Então ela ficava mais ou menos, né, evidente que essa daqui fica com resistência um pouco maior do que essa, mas a gente está trabalhando com aproximações, não dá para fazer exatamente. Ela ficava com 5 ohms cada bobina dessa. Aí a gente pegava, fazia, em vez de 4 bobinas, 8 bobinas, cada uma com a metade das espiras e com a metade das resistências. Aí a gente fazia a ligação desse jeito aqui. Ó, vamos considerar que essa ponta aqui de baixo é a ponta A, essa aqui é a B, C, D, E. Aí a gente ligava o transformador, depois de dividir as bobinas todas, a gente ligava da seguinte forma. Pegava a bobina 1 e juntava com a bobina 8, com essa daqui. Pegava e botava elas em série. Pegava, fazia uma série dessa ponta daqui para essa ponta daqui. As bobinas são todas separadas. Então na hora de ligar você faz essa série aqui. Essa aqui junto com essa. Então o que acontece? Ela vai ficar com 5 ohms dessa bobina aqui, mais 20 ohms dessa bobina aqui. Ó, ligava 1 e 8. E ela ia ficar com 5 mais 20. 25 ohms. Essa ponta aqui você pode apagar. Ela era só para você juntar. Então aqui era a ponta A, essa daqui. E aqui era a ponta B, essa daqui. Em vez de ter 10 ohms, ela passou a ter 25. E assim fazia. Pegava a bobina 3 e botava ela em série com a bobina 6. Com essa daqui, ó. Então pegava essa ponta daqui e ligava com essa ponta aqui de baixo da bobina 6. Então fazia 3 mais 6. Bobina 3 mais bobina 6. Essa ponta aqui é só para unir. A bobina 6 tem 15 ohms. A bobina 3 tem 10 ohms. 15 mais 3, 25. E essa ponta aqui da bobina 6, essa ponta daqui, passava a ser essa aqui, ó. Ponta C. Aí depois, a mais fácil, a 4 e a 5 ficavam em série. Então, era só pegar essa pontinha aqui e juntar essa aqui com essa daqui. Então, a 4 e a 5 fazia série. Essa aqui era só para soldar uma na outra. A 4 era 10. A 5 era 15 ohms. 4 mais 5, 10 mais 15, 25 ohms. Então a ponta da bobina 5, a ponta de cima da bobina 5, passava a ser essa daqui, a ponta D. Tá aqui. E por último, pegava essa bobina aqui, que é a bobina 7, e ligava ela em série com a bobina 2. Pegava essa bobina aqui, levava lá para cima e botava ela aqui, ligando em série com a bobina 7. Então 7 e 2. A bobina 2 era 5 ohms, a bobina 7 20 ohms, dava 25 ohms. E a última ponta era a E. Assim você nota que agora a gente tem 4 bobinas, essas 4 aqui, com 5 pontas, né? A, B, C, D, E, todas com 25 ohms. Tudo equivalente, tudo balanceado. Era assim que se enrolava um transformador de saída de som ultralinear. E era assim que se enrolava e era assim que era ligado. Depois a ligação é que era chato, o enrolamento era fácil. Baseado nesse macete aqui de dividir as bobinas e de fazer essa ligação, eu vou agora voltar a falar sobre os transformadores de força, aquela questão de você botar 2 bobinas em paralelo de resistências diferentes. A gente pode usar o mesmo artifício lá naquele enrolamento. Então vamos ver como é que fica isso daí. Bom, então a ligação seria feita dessa forma aqui, ó. Você divide as bobinas em 2, numera ela, 1, 2, 3 e 4, e aí faz a ligação. A bobina 4 em série com a bobina 1, com essa daqui,
Você pega e bota elas em série. Então, a bobina 4 que tinha 10 ohms, em série com a outra bobina que tem 5 ohms, vai dar 15 ohms. Em vez de dar 20, vai ter 15. Então, aqui é a ponta D, ó, D, C, B, A. Aqui é a D, aqui é a C. E depois a bobina 3, que era essa daqui, em série com a 2. Liga essa nessa bobina aqui. Então, a bobina de 10 ohms mais 5 ohms vai ficar com 15 ohms. As duas bobinas vão ficar com resistência muito parecida. E na hora de você fazer agora a ligação do transformador, é assim, se vai ligar em 220, você liga essa daqui, C com B, que seria a bobina 1, a parte de baixo da bobina 1, essa ponta daqui, em série com a parte de cima da bobina 3, em série com essa daqui. Então, você ligaria essa aqui nessa daqui. E entraria com corrente na bobina de cima, na 4, e na bobina 2, que é a perna de baixo. Bobina 2, essa daqui. Entraria a corrente aqui. E para botar em paralelo, você faria assim. Ligaria D com B, ou seja, a parte de cima da bobina 4 com a parte de cima da bobina 3, essa aqui em série com essa, e a parte de cima, não, a parte de baixo da bobina 1, essa daqui, você ligaria em série, ligamos aqui, D com B, né? E agora essa daqui, C com A. Então a parte de baixo da bobina 1 em série com a parte de baixo da bobina 2. Essa aqui junto com essa. E aí entraria a corrente nas pontas que sobrariam, né? Ficaria essa daqui em série com essa. Tá certo, complicado, né? E essa aqui em série com essa. Então você entra, corrente, pode entrar em C e B. Então entraria a corrente em C e B. C e B. Desse jeito as bobinas ficam balanceadas e na hora que você ligar as correntes vão ficar muito parecidas entre as duas bobinas. Isso é um artifício que pode ser usado em todo tipo de transformador, até no toroide, qualquer transformador você pode usar esse artifício de dividir as bobinas e de fazer a ligação delas de forma que as impedâncias fiquem parecidas. A primeira bobina junto com a última, porque é a primeira que tem menor resistência e a última é que tem maior. Então você associa essas resistências e essas aqui também são médias. Aí você associa resistências médias. Então é uma forma de você balancear bobinas de transformador da forma mais inteligente que tem. Então é isso daí. Se você gosta desses assuntos de transformador, você me ajuda muito assistindo os outros vídeos do curso. Esse aqui já é o 22º vídeo sobre transformador que eu posto. E se inscrevendo no canal, recomendando para os amigos, sempre ajuda. Então um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima ideia.